Agora, desse trono interior, diga para si mesmo uma frase curta e simples. Eu escolho meu foco. E expire. Depois, eu mantenho minha clareza. E expire. Em seguida, eu mereço paz. E expire. Depois, eu recebo com ordem. E expire. Não diga isso para convencer o mundo. Diga isso para trazer ordem ao seu ser. Se sua mente protestar, não importa. Protestar é um hábito antigo. Seu trabalho é ficar quieto. Agora abra os olhos novamente, se os tiver fechado, e olhe para o dia com outros olhos. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou sua perspectiva. Sua perspectiva interior altera suas decisões, e suas decisões alteram sua vida. Lembre-se disto. Cada vez que você recupera o foco, você recupera a sua energia. Cada vez que você recupera a sua energia, você recupera a sua estabilidade. Cada vez que você recupera a sua estabilidade, você recupera a sua autoestima. E quando a sua autoestima se estabiliza, a abundância deixa de ser um desejo e se torna uma consequência. Oportunidades que você enxerga, recursos que você possui, dinheiro que você administra com clareza, relacionamentos que não te esgotam, hábitos que te elevam. Sua atenção é o trono. Ocupe-o hoje. Ocupe-o amanhã. Ocupe-o mesmo quando for desconfortável. E você verá como, silenciosamente, sua vida começará a lhe obedecer. Capítulo 9. Desmascarando a voz crítica. A voz crítica não é a sua voz. É uma gravação. E o mais perigoso numa gravação é que ela soa familiar. É por isso que você acredita nela. É por isso que você a obedece. É por isso que, mesmo que doa, você volta a ela como se fosse verdade. Essa voz fala com você num tom de realismo, mas quase sempre é medo disfarçado de inteligência. E enquanto você continuar a confundi-la com sabedoria, sua clareza se fragmenta e sua autoestima fica nas mãos de um juiz que nunca está satisfeito. O crítico interno não surgiu do nada. Ele emergiu como um mecanismo de proteção. Em algum momento, uma parte de você aprendeu que era mais seguro ser exigente consigo mesmo do que confiar em si mesmo. Você aprendeu que antecipar o golpe diminuiria a dor. Aprendeu que apontar seus próprios erros antes que os outros o fizessem evitaria constrangimentos. Aprendeu que se você fosse duro consigo mesmo, o mundo não precisaria ser. Essa estratégia pode ter funcionado em um contexto específico, mas hoje ela tem um preço. Rouba sua paz, seu descanso profundo, seu foco e a capacidade de receber. Porque uma pessoa que se maltrata internamente não se sente merecedora. E quando não se sente merecedora, rejeita oportunidades mesmo quando diz que as deseja. O crítico interno tem um truque. Confunde valor com desempenho. Ele faz você acreditar que só tem valor quando age, quando produz, quando conquista algo, quando é querido. E se você falhar em alcançar isso por um instante sequer, ele o pune. Essa punição cria tensão. A tensão cria ansiedade. A ansiedade cria distração. A distração cria erros. Os erros alimentam ainda mais críticas. É um ciclo vicioso. Você não o quebra discutindo com o crítico interno. Você o quebra mudando sua relação com ele. Porque a verdade é a seguinte: essa voz não se silencia pela força. Ela se silencia pela liderança. Ela se silencia quando deixa de ser uma autoridade. Você não precisa eliminá-la. Você precisa diminuir sua influência. O que hoje lhe se incomoda como chefe será o que um funcionário fará amanhã. E um funcionário produtivo consegue apontar ajustes sem humilhar. Esse é o objetivo: transformar a crítica em discernimento. Discernimento e crítica não são a mesma coisa. A crítica te puxa para baixo, o discernimento te guia. A crítica diz: você não presta. O discernimento diz: ajuste isso. A crítica te paralisa. O discernimento te impulsiona. A crítica te diminui. O discernimento te torna preciso.
Agora observe como essa voz opera em seu dia a dia. Ela aparece quando você se olha no espelho. Ela aparece quando você compara seu progresso com o dos outros. Ela aparece quando você está prestes a começar algo importante. Ela aparece quando você está prestes a conversar com alguém. Ela aparece quando você comete um erro. A voz crítica é oportunista. Ela ataca quando você está vulnerável. E vulnerabilidade não é fraqueza. A vulnerabilidade é exatamente o ponto onde a transformação começa, se você a acolher com dignidade. A neuroplasticidade também está em ação aqui. O crítico interno é uma via neural reforçada. É um hábito mental carregado de emoção. Ele se fortaleceu porque foi repetido milhares de vezes. Talvez você tenha ouvido críticas externas e as internalizado. Talvez você tenha vivido em um ambiente onde o amor era condicionado ao desempenho. Talvez você tenha aprendido a sobreviver agradando aos outros. Talvez você tenha sido criado com vergonha. Seja qual for a história, o que importa hoje é o seguinte: você pode reescrevê-la, não com um belo discurso, com prática direta. Aqui você aprenderá 3 movimentos para desmantelar essa voz. 3 movimentos que você pode aplicar em tempo real. E então você fará uma prática guiada completa para instalar uma nova voz interior, firme, clara e digna. O primeiro passo é o reconhecimento. A voz crítica ganha poder quando se disfarça de eu. Quando você diz eu sou um desastre, você já se identificou com ela. Por outro lado, quando você diz a voz crítica apareceu, você cria distância. Essa distância é liberdade. Não é negação. É observação. Observação é comando. O segundo passo é identificar o padrão. A voz crítica costuma usar frases repetitivas. Você sempre faz a mesma coisa. Você nunca termina nada. Você não é bom o suficiente. Está faltando alguma coisa em você. Você não consegue. Que vergonha. Essas frases são iscas. Se você as reconhecer como iscas, não cairá na armadilha. Não se trata de lutar contra cada frase individualmente, mas sim de reconhecer o mecanismo. O terceiro passo é substituir a crítica por uma ordem útil. Não uma positividade vazia, mas uma direção concreta. Por exemplo, se a crítica diz você não é bom o suficiente, a ordem útil é dê o próximo passo. Se a crítica diz você vai fracassar, a ordem útil é respire fundo e siga em frente. Se a crítica diz que vergonha, a ordem útil é aprenda e se adapte. Uma ordem útil sempre leva a uma ação real, não a uma punição. Antes de partirmos para a prática, entenda o seguinte: a crítica se alimenta de 2 coisas: comparação e pressa. Comparação: olhar para a vida dos outros como se fosse a sua. Pressa: exigir resultados imediatos como se a vida fosse uma máquina. Quando você compara, perde o seu centro. Quando está com pressa, perde a sua clareza. É por isso que desmantelar a voz crítica também exige diminuir o seu ritmo interior. Você não pode treinar a sua mente enquanto corre. Primeiro, você regula. Depois, você corrige. Vamos nos sentir confortáveis. Acomode-se. Sinta o apoio. Inspire pelo nariz. Expire profundamente pela boca. Repita algumas vezes. Relaxe a mandíbula. Solte o abdômen. Abaixe os ombros. Deixe seu corpo receber a mensagem. Não há nenhuma emergência. Agora, invoque seu crítico interno. Sim, não espere que ele apareça por conta própria. Invocá-lo em um ambiente controlado devolve o seu poder a você. Pense em uma situação recente em que ele o criticou. Pode ser algo pequeno. Não escolhas a coisa mais traumática. Escolha algo administrável, deixe a crítica surgir, escute-a. E agora, dê o primeiro passo. Reconheça-a, diga para si mesmo: isto é uma crítica. Só isso. Não discuta, não se defenda. Apenas reconheça-a. Agora faça o segundo movimento. Nomeie o padrão. Pergunte: que padrão é esse? Talvez seja comparação.
Talvez seja perfeccionismo. Talvez seja medo do fracasso. Talvez seja necessidade de aprovação. Talvez seja vergonha. Escolha uma palavra, apenas uma. Nomeie-a: perfeccionismo, ou vergonha, ou aprovação, ou medo. Ao nomeá-la, você reduz a hipnose. Agora faça o terceiro passo. Substitua-o por um comando útil. Você vai escolher um comando curto que leve à ação ou à regulação. Aqui estão algumas opções. Respire. Passo a passo. Ajuste. Siga. Suave e firme. Escolha um e repita-o em sincronia com a expiração. Inspire suavemente. Expire profundamente e dê o comando. Repita várias vezes. Observe o que acontece. A voz crítica perde seu poder quando a atenção para de alimentá-la. E a atenção para de alimentá-la quando você a redireciona para um comando útil. É assim que funciona. Agora vamos mais fundo, porque o crítico interno não é apenas mental. Ele reside no corpo. Sente-se como contração, como um aperto no peito, como um estômago tenso, como uma garganta fechada, como um rosto endurecido. É por isso que nesta prática você vai libertar seu corpo dessa autopunição. Concentre-se no ponto onde sente a contração com mais intensidade. Se quiser, coloque a mão ali. E a cada expiração longa, imagine a contração a suavizar. Não a force. Não a intensifique. Suavize-a. O corpo aprende com firmeza e delicadeza, não com violência. Agora, introduza uma frase que transforme a crítica em discernimento. A frase é: o que é útil aqui? Não o que há de errado comigo, mas o que é útil aqui? Essa pergunta muda a dinâmica. A crítica busca humilhar, a utilidade busca melhorar. A crítica busca ferir, a utilidade busca guiar. Pergunte: o que é útil aqui? Espere um momento. Talvez uma resposta simples surja. Descanse mais, organize-se melhor, peça ajuda, pratique, comunique-se, simplifique. Não busque uma resposta sofisticada. O que é útil é quase sempre simples. Agora, pegue essa ideia útil e transforme-a em um pequeno compromisso. Pequenos compromissos são essenciais, porque o crítico interno se alimenta de grandes promessas que você não consegue cumprir. Em vez disso, um pequeno compromisso cumprido constrói autoestima de verdade. Pense em uma pequena ação que você realizará amanhã. Algo que você possa concretizar. Apenas uma. E agora vem o selo. Diga para si mesmo: estou cumprindo meu compromisso comigo mesmo. E expire. Não como um mero exercício de autoajuda, como um contrato, como identidade. Eis uma mudança metafísica crucial. Quando sua voz interior se torna digna, sua energia se ordena. Você para de vibrar em punição. Você para de vibrar em inadequação. Essa vibração de inadequação fecha o canal da recepção, porque o corpo não se sente seguro para receber. A recepção requer segurança. E a segurança interior não vem da perfeição. Ela vem do tratamento justo. Uma pessoa que se trata com justiça torna-se mais estável. Uma pessoa estável torna-se mais lúcida. Uma pessoa lúcida enxerga oportunidades e age com precisão. Essa precisão se traduz em resultados. Resultados se traduzem em recursos. Recursos se traduzem em melhor gestão financeira e liberdade. A abundância, em sua essência, também é higiene interior. Agora, para consolidar isso, você vai praticar a mudança de tom de voz. A voz crítica costuma ser áspera, rápida e absoluta. Ela usa frases como sempre, nunca, tudo e nada. A voz digna é específica e ponderada. Ela não usa absolutos. Ela usa direção.